conheço a Patrícia há alguns anos. Desde 1988. Por isso, o permitir-me tratá-la por tu. Numa entrevista que li, referias que por alguns eras criticada por a tua escrita não ter histórias, ou parecer não ter histórias, só ter personagens. O que é que tens a dizer disto? Eu considerei isso o maior elogio de todos. Não foi dito como um elogio, mas a verdade é que eu escrevo sobre pessoas e é o mais importante e o mais interessante. Não há uma narrativa clássica, estamos no século XXI, não temos que obedecer aos cânones da literatura do século XIX, nem às narrativas clássicas, nem às estruturas que são estudadas na universidade, e portanto há na minha escrita uma polifonia, ou seja, um registro de diferentes vozes que faz com que muitas vezes as pessoas tenham alguma dificuldade em encontrar a história. Depois de lerem o livro todo, aquilo tudo encaixa, não é? Mas isso foi uma frase, enfim, uma crítica na altura em que saiu O Amor em Segunda Mão. O Amor em Segunda Mão é um livro que nasce de um guião para cinema. E, portanto, o que existem são 11 personagens a falar. São 11 monólogos. Há uma história, mas é preciso ler os 11 para se chegar lá. Pronto. E nesse sentido, a pessoa que fez essa crítica dizia-me: tu não escreves uma história, escreves sobre pessoas. O que quer dizer que ela conseguiu, na sua leitura, distinguir estas 11 personagens. E para mim isso era o maior elogio de todos, porque escrever 11 vozes diferentes não é fácil. Era um desafio bastante grande. Mas realmente, como editora, jornalista, romancista, que te espraias por tantos géneros, desde a escrita factual e precisa da jornalista, a escrita intimista da romancista, que escalpeliza sentimentos e situações de vida, descarnando as tuas inúmeras personagens para nos confrontares com um retrato sobre a vida contemporânea em que nos encontramos revelados, e a escrita para os jovens, em que procuras facultar aos teus jovens leitores pistas para o entendimento da sua vida com outros instrumentos, como são os museus. Como constróis o teu processo criativo? Quando e como vestes estes diferentes papéis, ou estas vestimentas de autora? Não é fácil. É um processo um bocadinho esquizofrénico. Sobretudo porque eu acho que uma pessoa é escritora por condição, não é uma escritora por profissão. Ou seja, eu tenho um ateliê, como tu disseste, um ateliê de design e de conteúdos, no âmbito do qual se faz a Egoísta, e onde se fazem outras coisas muito chatas, como relatórios e contas, imagens corporativas, etc. E, portanto, aquilo é o meu ganha-pão. A escrita não é um ganha-pão. Os livros não dão dinheiro. E se vocês pensarem, a maioria dos autores consagrados são autores que vêm de uma qualquer profissão anterior. E, portanto, têm uma reforma dessa profissão. Portanto, é complicado viver só da escrita. O que faz com que eu tenha muito pouco tempo, porque tenho uma vida familiar muito intensa, e como tenho uma vida familiar muito intensa e ainda tenho uma empresa que é minha, isto é de facto muito mais complicado do que se possa imaginar. O que acontece é que eu roubo tempo de vida para escrever, ou seja, durmo pouco, assim à semelhança do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas é a única semelhança que temos. E escrevo pela noite depois dos miúdos estarem deitados e existir aquele silêncio na casa. Eu não vejo televisão, até porque cada vez que acendo a televisão ou está o Sócrates ou está alguém a morrer, e portanto não acho assim grande graça. As séries americanas são todas sobre morte, se pensares bem, o House a furar a cabeça a alguém, ou está alguém na mesa do patologista, ou alguém acaba de ser morto, enfim, é tudo sobre morte, portanto é uma coisa que não me interessa, e eu desde o dia 4 de março do ano passado não vejo televisão. Esqueci, o que é ótimo. Portanto, passam-se imensas coisas que eu não sei, que é maravilhoso. Portanto, roubo tempo de escrita e sou capaz de escrever até às 3 e 4 da manhã. Não escrevo todos os dias, não tenho essa disciplina. Escrevo, eu sou uma colecionadora, eu vou retendo as coisas na minha cabeça e a determinada altura é como uma panela de pressão, não é? Começa a apitar e eu tenho que sentar e escrever. Os livros infantos-juvenis foram um acaso na minha vida. Não foram escritos de uma forma intencional. O primeiro volume
surgiu de uma maneira quase pitoresca, porque o meu filho mais novo, quando lhe perguntei o que é que ele queria de prenda de anos, ele responde-me: escreve-me um livro. E eu pensei: bem, estou tramada. E ele: o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Ele odeia museus, odiava museus, tinha uma preguiça cada vez que eu dizia: vamos ver um museu, não sei do quê. Ele: que horror, um museu, porque é que não podemos ficar a jogar PlayStation? Porque é que temos que ir a um museu? E eu pensei: vou-te tramar. E escrevi este primeiro livro da coleção do Diário do Micas. O primeiro chama-se O Mistério no Museu da Arte Antiga, que é o meu museu preferido, em Lisboa. E os meus filhos, que são os sacaninhas, espertos e muito proativos, portanto assim, semelhantes ao Francisco, mas em pequeno, decidiram enviar o livro para a Maria do Rosário Pedreira, que é a autora do Clube das Chaves e do Detetive Maravilhas, dizendo: está aqui um livro fantástico, com os nossos amigos todos, connosco lá dentro, e é sobre os museus, e aprende-se imenso, porque nós aprendemos e, portanto, qualquer pessoa vai aprender.